quer visitar alguém do outro lado? Você sabia que isso é possível? Você visitar uma pessoa que já se foi do outro lado? Vamos falar sobre esse assunto. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem está chegando agora, meu nome é Anderson Gomes, aqui é um canal sobre mediunidade e espiritualidade. Ao final do vídeo, se você gostar do vídeo, curta o vídeo, porque é muito importante para o canal que você curta o vídeo, se você gostar. E você pode se inscrever também. Vamos ao assunto do vídeo. Nós tivemos aí vídeos interconectados, dia 1º/12 de 2022, você pode procurar no canal se você está vendo aí no futuro, né? Um vídeo chamado Saudade de Quem Já Morreu. Como procede essa saudade? No dia 5/12 de 2022, mande sua mensagem para quem já se foi, como você manda mensagem mentalmente. E agora, dia 8/12 de 2022, quer visitar alguém do outro lado? Esse é o título do vídeo. É possível, Anderson, visitar alguém no outro plano? Sim, é possível você visitar. Como é que se faz isso? Você nunca ouviu falar de pessoas que veem gente que já se foi em sonho? E talvez você esteja se perguntando, mas Anderson, é sonho? Você pensa isso? Não é sonho, meus amigos, é uma projeção astral, é uma viagem astral, uma emancipação da alma, um desdobramento, tem muitos nomes isso, né? Como que isso procede? Quando você vai dormir, quem dorme é o seu corpo, mas a sua consciência não dorme. A sua mente com a sua consciência, ou seja, o seu espírito, a sua alma, como você quiser imaginar, o seu perispírito, ele sai do corpo. Você tem um corpo astral que você sai com ele, né? Então a sua consciência habita esse corpo astral também. E aí esse seu duplo, esse seu corpo astral, esse seu perispírito, você sai com ele para fora do corpo físico. O seu corpo dorme e o seu corpo astral sai. Às vezes nós lembramos de muitas coisas que acontecem do outro lado, às vezes não. Às vezes nós só sonhamos mesmo. Qual é a diferença do sonho e da projeção? Os sonhos, eles são entrecortados, eles têm elementos de fantasia, eles têm a mistura dos seus desejos, dos seus medos, dos seus anseios, das suas paixões, a mistura do estresse do seu trabalho, do dia a dia, da discussão no trânsito, de um problema com os filhos, com a família, o cano de água que quebrou em casa, né? Então todos esses elementos se misturam, até o filme que você assistiu de noite, e aí à noite você sonha, mistura tudo isso, e aí você tem aquelas imagens malucas, você vê o unicórnio, o elefante cor-de-rosa, e você se vê num lugar daqui a pouco em outro acontecendo coisas impossíveis, e sempre muito agitado e movimentado. Os pesadelos têm elementos semelhantes, mas eles vêm mais dos nossos medos, dos nossos traumas. A projeção ela é diferente. Ela tem um começo, meio e fim. Às vezes você desperta num lugar, às vezes você se vê indo até lá, né? E ela tem um andar das coisas. Você encontra pessoas, você conversa com essas pessoas e depois você acorda e lembra da história. Às vezes você faz isso e não lembra. Por quê? Nível de consciência. Às vezes você foi dormir muito cansado, com muitos problemas na cabeça, você não acredita nisso ou não pensa sobre isso, então a inconsciência fica mais fácil acontecer. Mas para você buscar fazer isso conscientemente, você precisa doutrinar sua mente e acreditar, entender que quando eu durmo, eu não apago. Muitas pessoas programam a cabeça assim, hoje eu quero apagar. Apagar significa que sua mente também. Tem pessoas que se projetam e ficam deitadas em cima do próprio corpo, ou flutuando, ou do lado, né, dormindo, até projetadas. Então vejam que esse desejo de apagar, de descansar, como é que as frases que a gente usa, né, eu quero apagar, eu estou morto, faz você ter mais nível de inconsciência, essas afirmações negativas, esses chaveamentos negativos, né? Então vejam que você tem que programar durante o dia, já pensar. Quando eu durmo, sempre repetir esse pensamento. Quando eu durmo, o meu corpo descansa, mas a minha consciência ela sai fora do corpo para ver maravilhas, para aprender, para conhecer, para descobrir. Sempre tenha isso em mente. Sempre se veja, pratique se ver de fora do corpo. Feche os olhos e se veja em outro lugar, como se você estivesse com óculos de realidade virtual se olhando,
né? Ou com o espelho você pode praticar se ver fora do corpo, se imaginar, olhar para o espelho, desenvolver, isso foi por intuição agora, né? Se veja no espelho, né? E se imagine fora do corpo, deslocado do corpo. Então, segundo meu mentor falou agora, isso é uma prática antiga que se fazia, de se olhar no espelho e se imaginar, né? Isso foi intuído agora, não estava nos planos. Então, veja, eu nem sabia que isso existia. Você pode sempre buscar esse aspecto de programar sua mente para ter consciência disso, porque você não pode fazer uma coisa que a sua mente não acredita, tá? Não dá para fazer, é complicado, é mais difícil. E aí, quando você for dormir, você pode, quem é mais religioso, né, tem a questão da religiosidade, você pode fazer uma oração, pedindo que, se for possível, você possa encontrar alguém do outro lado. Né? Uma pessoa que você deseje, você pode nominar essa pessoa, mentalizar o rosto dela ou ter uma foto dela. Mas veja, sempre, meus amigos, sempre diga para a espiritualidade, se for possível e se for permitido. Por quê? Lembra o que a gente falou nos outros vídeos sobre mandar mensagem? Você não sabe como a pessoa está lá do outro lado. Você não sabe se ela está sofrendo, se ela está ainda doente pelo desencarne, porque as pessoas não ficam doentes do outro lado. Mas elas sentem, tem pessoas que prolongam o processo das dores do desencarne, seja de doença, de acidente ou coisa do tipo, né? Ou sofrimentos pessoais. E tem aqueles que se revoltam contra o desencarne, se revoltam com as situações após o desencarne e aí ficam vagando pelo umbral. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você pede, porque às vezes não é possível visitar porque a pessoa está muito mal e a sua presença agravaria, deixaria ela desesperada, com medo. Às vezes é possível, mesmo ela estando doente, porque aí ela não vai, é feito alguma coisa para ela não te enxergar. Eu já passei por isso, ir num lugar e a pessoa não me vê, né? Que era só para eu ver ela, como ela estava se tratando do outro lado, e ela não me enxergava, né? E aí, fazendo isso, você vai. Se for possível, você vai visitar. Porque até se a pessoa estiver no umbral, vai ficar muito complicado. Você não sabe que lugar é esse. Por quem é dominado esse lugar lá no umbral. Se você vai ter a proteção adequada para ir até lá. Se você vai acordar com medo, impactado emocionalmente. Então é preferível não ir. Deixe o trabalho para os profissionais, né? Para que eles possam ir até lá e auxiliar. Porque você não tem condições ainda totais de ajudar. A não ser que você tenha permissão e aí você seja levado. Sempre, lembrem-se, né? Não é feito, no plano espiritual a gente não faz trabalho sozinho, não existe esse negócio de sozinho, sozinho eu fiz isso, eu só vi. Não, é tudo em equipe, é tudo colaborativo, são várias pessoas, cada uma especializada numa coisa. Então, se a pessoa estiver bem, estiver vivendo numa colônia, num lugar lá de transição, você pode, ao dormir, faça uma oração. Ou se você não faz oração, mas mentalize o rosto da pessoa, né? Ou se você não sabe mentalizar, não consegue olhar na sua mente e lembrar do rosto, veja uma foto e diga, olha, se for possível, se o meu mentor espiritual puder me ajudar, você pode até envolver o mentor espiritual nessa, né? Que eu possa visitar essa pessoa querida no astral, se ela estiver bem e se for permitido, né? E aí eu gostaria muito de visitar essa pessoa se ela estivesse bem. Se ela estiver bem e se for permitido, se for útil para as nossas vidas, porque às vezes não é nem útil. Às vezes vai criar apego emocional. Eu vou querer estar sempre lá. Eu vou querer ficar chorando minhas pitangas. Eu vou querer pedir ajuda. Você não pode pedir ajuda para uma pessoa que desencarnou. Peça para o seu mentor, peça para Deus, reze para Jesus. Por isso que Moisés proibiu as comunicações mediúnicas lá na Bíblia. Porque as pessoas não confiavam mais em Deus, queriam só pedir ajuda para os espíritos. Então, você pode fazer isso. E aí o que vai acontecer? Quando você for dormir, talvez você já acorde em algum lugar para chegar até essa pessoa, ou talvez até você se veja saindo do corpo, como muitas pessoas, acontece com muitos, e isso é tranquilo, é bem... ninguém morre por isso, ninguém fica preso, ninguém traz sequela, não, isso não existe, gente. Esses medos todos são colocados para que você não aborde a espiritualidade, porque você tenha medo de espiritualidade. E você fique preso em outras crenças. Então veja, você vai possivelmente aparecer em outro lugar. Tem uma coisa muito importante que eu tenho que dizer para você, não assista o vídeo até o final para que você tenha sucesso nessa sua viagem. Você vai aparecer em outro lugar, provavelmente.
Talvez esse lugar remeta a situações da memória, você pode se ver na casa da pessoa, em um lugar antigo, ou algo que remeta a outra encarnação, e aí você vai encontrar a pessoa querida do outro lado, para poder conversar. No primeiro olhar, no primeiro encontro, o que acontece? Isso é muito importante. Algumas vezes existem pessoas que entram em descontrole emocional. A emoção é muito grande de rever. E a pessoa entra em desespero. Né? Às vezes, um pouquinho de nível de inconsciência é bom nesse momento, às vezes. Porque a pessoa acha que está viva ainda, aquela outra pessoa está encarnada. Então ela conversa normalmente, ela não está lembrando. Quando é muito consciente, às vezes lembra, sabe e aí fica emocionada. Se você se descontrolar emocionalmente, você tem que se programar nisso também antes de dormir. Eu vou me controlar, eu vou estar bem, levando amor, paz, alegria. Porque se você se descontrolar, você vai acordar e você vai perder a experiência. Essa experiência vai ter que ser reprogramada. Né? Então, é importante que quando você encontre, você não entre em desespero, pedindo ajuda, socorro, volta. Não vai funcionar. Você vai acabar voltando para o corpo, vai acordar num sobressalto, chorando, desesperado. Então, é preferível que você vá bem tranquilo. Eu vou conversar, vou levar carinho. Até ter aquele chorinho assim de alegria, pode, não tem problema nenhum, né? Mas o choro de desespero, de impacto emocional, ele é negativo porque faz o corpo gerar adrenalina e aí você acorda. Adrenalina significa volta a alma para o corpo que o corpo precisa acordar, tá? Então, com um bom controle, converse com a pessoa. Né? Não leve, evite levar problemas para ela. Não leve problemas porque a pessoa que está lá ela só vai ficar preocupada, ela não pode resolver nada daqui. Das pessoas que estão encarnadas. As decisões são do mérito das pessoas que estão vivas. Elas precisam tomar decisão sobre as suas vidas. Então não leve os problemas. Converse, como você está? Está bem? Que bom estar aqui com você. Às vezes a pessoa desencarnada nos leva para conhecer lugares, nos conta coisas boas do outro lado, contatos com outros entes queridos desencarnados, como está esse, como é que está aquele, e aí se torna uma coisa muito saudável. Vejam, e aí é muito bom, você vai acordar com muito carinho no coração, com muito amor, com boas lembranças e vai ser muito legal. E você pode contar isso para outras pessoas? Pode, se as outras pessoas acreditam. Vai ter aquele que vai dizer assim, você sonhou, tudo bem, foi um sonho maravilhoso então. Não se importe com isso, né? Você não precisa querer pregar, passar a querer pregar uma verdade para as outras pessoas. Então vejam, é projeção, programa durante a mente. Meu corpo vai descansar, vai dormir e a minha consciência vai sair para fora do corpo. Vou encontrar as pessoas alegremente, feliz, vou aprender, vou levar boas coisas no coração e tudo vai ser muito saudável. Vou estar consciente o máximo possível e vou ser útil na espiritualidade. E quem sabe até você pode criar esse programa em vez de só visitar pessoas desencarnadas para ajudar, para auxiliar. E às vezes até ir em lugar que essas pessoas estão lá e auxiliar também, ajudar aqueles que precisam do outro lado. Então isso é muito bom. Programe sua mente, pesquise mais sobre viagem astral, sobre projeção, conheça lá o site e o canal do Saulo Calderon, Wagner Borges, Nancy Trivelato, que tem muito sobre o assunto, com técnicas de como se projetar no astral. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Muita paz, muita luz. Até o próximo.